E aí, cadê a nave subindo com a nossa música? Porque hoje, para alegria geral da nação, é segunda-feira e o Gazeta Esportiva está no ar. Boa noite para você! Boa noite, nossos cameramen, nossa equipe da sonoplastia, nosso DTV, o Fini, a Luma que está no DC e toda a nossa equipe. É isso aí. Boa noite, Celso Cardoso! Boa noite. Você tá bem? Tudo em ordem. Muito bom. Boa noite, Paulo Sérgio! Boa noite! Você tá numa empolgação hoje, hein? É, segunda-feira, ontem descansou, né? Segunda de feriado. Feriado é ótimo, né? Pra mim, quando junto sábado e domingo é feriado. É, né? Quando é folga Descansou é bom. bem, né? Descansei. Dá pra ver. Então é isso aí. Olha, Celso Cardoso, Paulo Sérgio fazendo um Gazeta Esportiva especial pra vocês. Hoje a gente vai trazer toda a repercussão da vitória do Palmeiras sobre o Corinthians. A gente vai ver os placares, Fini? Vamos ver o placar, vamos ver se você acertou. Vamos ver se ele acertou. Tem a polêmica do Vitor Pereira também. Quero saber o que eles acharam daquela declaração do Vitor Pereira, que não precisa do dinheiro do Corinthians para trabalhar. Quero saber o que o Paulo acha, o que o Celso acha. Até perguntei para eles no intervalo, mas eu falei, não responde, que eu quero saber na hora do programa. E olha, no Verdão, o Abelzinho levou respostas de Mano Menezes e Cuca, hein? Os técnicos brasileiros, ó, estão irritadinhos com o Abel. E é claro que a gente vai falar muito também da vitória do São Paulo e da derrota do Santos. Então, a gente volta depois dessas dicas. Muito bem, vamos que vamos, meu povo. Os bastidores do Corinthians estão fervendo e a gente já puxa a nossa enquete por aí. Quem é o maior responsável pela má fase do Corinthians? É a diretoria responsável? É o Vitor Pereira o responsável? Ou é o elenco responsável? Muito bem, só você entrar no site gazetesportiva.com e deixa lá o seu voto. Você também pode usar o nosso QR Code, que está aqui embaixinho, para ir direto para o site gazetesportiva.com. Celso Cardoso, sua opinião? Que o elenco é vago, né? Quando a gente fala de elenco, a falta de. Então eu fico com Como a falta de? Não tinha o William, não tinha o Roger Guedes, não tinha o Fábio Santos. Só que os caras se machucaram em determinado momento aí da temporada. O Vitor Pereira pôde contar com 10 titulares. Ele foi lá para enfrentar o Boca sem 10. Renato Augusto, a última parte que jogou foi meses atrás. E é um cara que faz a diferença. O Willian se machucou muito. Paulinho só volta o ano que vem. Maicon se machucou 2 vezes. Fagner ficou fora um tempão. Quer dizer, o próprio Cássio teve aqueles problemas no início. Então o problema é o elenco. É o elenco, para mim é o elenco. Não dá para culpar a diretoria. A diretoria tem se esforçado para contratar jogadores. Vitor Pereira tem também feito um trabalho aí de acordo com as possibilidades, então eu creio que dentro de todos esse aí é o elenco. A diretoria tem uma responsabilidade a partir do momento que fez um elenco totalmente desequilibrado. Bom, mas era necessário, no momento era necessário para a torcida. Se virar com o que tinha. Agora, se mantiver a cabeça no lugar, se quiser fazer planejamento de verdade, segura o Vitor Pereira e monta um elenco de acordo com as necessidades dele visando a temporada seguinte. Ponto. Bom, então tá, você volta lá no site gazetesportiva.com, no final do programa a gente dá o resultado geral aqui. Agora sim, torcida tricolor, que vitória ontem, hein? O Osmar Garrafa foi pro Morumbi mostrar agora tudo do jogo do São Paulo. Põe na tela. Depois de 6 jogos sem nenhuma vitória no Brasileiro, a partida contra o Bragantino estava sendo encarada como uma verdadeira decisão para o tricolor. Pois no caso de derrota, o São Paulo ficaria muito perto da zona de rebaixamento. Sabendo disso, o time de Ceni foi ao ataque. As 2 primeiras chances de gol na partida foram do São Paulo. A resposta do Braga veio com Luan Cândido, mas Felipe Alves não teve trabalho. Apesar de não fazer um ótimo primeiro tempo, o tricolor tinha mais iniciativa e demonstrava que queria muito o gol. E ele veio nesse lance. Reinaldo deixou o Rodrigo Nestor em boa condição de avançar para dentro da área e abrir o placar. São Paulo, 1-0. Antes do final da primeira etapa, Patrick só não ampliou porque Cleiton fez boa defesa. No segundo tempo, o São Paulo veio a campo querendo evitar surpresas. E logo aos 13 minutos, valeu a máxima de toca no Caleri que é gol. São Paulo, 2-0. E esse foi o 20º dele na temporada.
Ah, e tinha mais. Na sequência, Igor Vinícius recebeu de Nestor para fazer o terceiro. São Paulo, 3-0. Braga produziu pouco no segundo tempo e em toda a partida. O ataque não estava inspirado. Eu acho que hoje a gente teve uma atuação muito abaixo da crítica. Fica as minhas desculpas ao torcedor, porque realmente nós não nos encontramos no jogo hoje. Aos 27, tabela de Nicão e Caleri. E por pouco, Nicão não ampliou. Finalzinho do jogo, Éder mandou para o gol. Seria o quarto. Mas a arbitragem, com a confirmação do VAR, anulou o lance. Final, São Paulo 3, Bragantino 0. Resultado importante para o tricolor, no sentido de se manter afastado da zona de rebaixamento. Para nós era muito importante a vitória dentro de casa. Eu acho que deve acabar a rodada aí a 6 pontos da zona do rebaixamento. A 6 pontos do G6, que se eu não me engano é o Atlético que ocupa hoje, ou seja, se nós quisermos tentar chegar via Campeonato Brasileiro numa pré ou tentar alguma coisa maior assim, nós vamos ter que ter um rendimento melhor do que a gente já teve. Gostou do jogo, Celso? Olha, vitória importante do São Paulo. São Paulo que vinha patinando no Campeonato Brasileiro, venceu 6 jogos, estava flertando ali com a parte de baixo da tabela. Vai bem na Copa Sul-Americana, vai bem na Copa do Brasil, mas muito estava se questionando, né? E no Campeonato Brasileiro? De repente, uma derrapada, você fica ali 3 pontos, 2 pontos da zona de rebaixamento e você passa a viver um período turbulento, desnecessário. São Paulo ontem conseguiu uma belíssima vitória contra um time difícil, né? Então, para descansar um pouco, sabe? Descansar não, mas para dar uma acalmada nos ânimos. Não, o mais importante nesse jogo foi a regularidade. O São Paulo, nos últimos jogos, fazia um bom primeiro tempo, no segundo tempo acabava tomando os gols e isso acabava prejudicando muito o resultado final. E aí uma vitória muito convincente, o Nestor muito bem, o melhor em campo. Eu gosto muito desse jogador, muito técnico, perna esquerda, é um jogador que vai ajudar muito a equipe do São Paulo futuramente, como já está ajudando. E também gosto do ataque, Patrick, Luciano e Caleri. Eu gosto muito desses jogadores porque há uma movimentação muito importante aí nessa equipe. Então foi uma vitória convincente. Tá certo. O Osmar Garrafa separou um trecho da entrevista do Rogério Ceni para trazer aqui no Gazeta Esportiva. Boa noite, Garrafa. O técnico explicou como que está a situação do goleiro Jandrei? É isso, boa noite, Michele. É claro, o São Paulo fez uma partida importante, como nós mostramos aí, resultado importante. O time ele respira agora um pouquinho mais distante da zona de rebaixamento. A distância, como disse o Rogério, é a mesma, né, de 6 pontos do 6º colocado para a zona de rebaixamento, posição intermediária da tabela. E aí ele começa a pensar onde? Começa a pensar nas Copas. Quinta-feira tem jogo, fase importante aí do campeonato da Copa do Brasil. Enfrenta o América em Belo Horizonte, valendo vaga à fase semifinal. E o Thiago Couto pode ser o goleiro titular. Por quê? Porque o Felipe Alves ele não pode participar dessa competição, mas há uma perspectiva, eu perguntei para o Rogério ontem, da volta do goleiro Jandrei, que era o titular absoluto, se contundiu. Por isso o São Paulo teve que contratar o Felipe Alves e há expectativa. Se o Jandrei voltar, ele será titular. Se não, Thiago Couto, o garoto, né, que apareceu há pouco tempo no São Paulo, será o titular. Vamos ouvir a possibilidade real ou não do Jandrei estar em campo já na próxima quinta-feira contra o América em Belo Horizonte. Sobre o Jandrei, ele já começou os trabalhos no campo. O Felipe não pode jogar, independente do Jandrei estar bem ou não, o Felipe não pode jogar no jogo de quinta-feira. Nós vamos trabalhar com o Jandrei até quarta, ver se ele tem condições de jogar. Se não jogar ele, joga o Couto. Já pré-definido. O futuro nós vamos analisar jogo a jogo. Os dois são ótimos goleiros, trabalham bem com os pés, sabem fazer funções importantes para o jogo. Vamos ver como volta o Jandrei, né, da lesão. Eu espero que volte bem e eu acredito que tem a possibilidade real dele jogar na quinta-feira.
Tá aí, a expectativa do Rogério é pensamento positivo que o Jandrei, experiente em relação ao Thiago Couto, que está iniciando uma carreira, possa estar em condição na próxima quinta-feira. E claro, teve treinamento hoje, tem treinamento amanhã e na quarta sim, o Rogério define com o departamento médico, com o próprio goleiro, se ele tem ou não condições reais de estar em campo. É jogo importantíssimo. O São Paulo venceu na ida por 1-0, joga para um empate para chegar a mais uma semifinal de Copas, dessa vez da Copa do Brasil, Michele. Puxa vida, é isso aí, Garrafa. Celso e Paulo Sérgio, esse São Paulo, está disputando aí 2 competições. Dá para chegar até onde? Dá para ganhar a Copa Sul-Americana e dá para pensar também na Copa do Brasil. Mais complicado. São Paulo passado cruzar o Flamengo, o Atlético Paranaense, que convenhamos, os dois não é fácil. São adversários difíceis. Agora, a Copa Sul-Americana, o caminho é um pouco mais tranquilo. Tem aí o Atlético Goianiense, que merece todo o respeito, mas o São Paulo é favorito. E no eventual final, ou Independente del Valle ou o Melgado do Peru, convenhamos, São Paulo é favorito contra qualquer uma dessas 2 equipes. Agora, na Copa do Brasil é mais complicado, né? Pelo peso dos adversários. Teria que passar para o Flamengo, o Atlético e ainda ver o que tem do outro lado, Fluminense ou Corinthians, tem ou que passar Fluminense, pro Atlético Flamengo? Goianiense. Se o Flamengo passar pelo Atlético Paranaense. Eu acho que tinha que deixar assim, a concentração maior pela Sul-Americana. Né? Aliás, qualquer coisa. Lógico, mas já tem que passar pelo América. E a Sul-Americana hoje eu acho que é mais importante para a equipe do São Paulo. Lógico que o Campeonato Brasileiro também se torna importante, porque não se pode perder tantos pontos como já perdeu. O Copa do Brasil vai jogar de acordo que der para jogar e lógico que se passar está no lucro, mas sem dúvida nenhuma essas outras 2 competições são importantes. Muito bem. Seguinte, chegou a vez do derby no Gazeta Esportiva, finalmente o derby. Antes dos links, que são as entradas ao vivo, né? No Palmeiras e no Corinthians, eu vou trazer para vocês o palpitômetro que nós montamos na sexta-feira. Quero ver se alguém acertou. Põe na tela. Diretor, vamos ver aqui? Bom, eu falei que ia ser 2-1 pro Palmeiras, praticamente acertei, porque foi 1-0. Não. 1-0. Eu, Flávio e Silvestre, praticamente acertamos, porque 2-1, tirando a diferença, é 1-0, não é? Ninguém acertou. Ninguém acertou. Aí o Osmar Garrafa e o Salazar votaram. E o Celso também? Não. Não, o Celso também foi. Celso corintiano. Não, o Celso votou 2-1 pro corintiano, Corinthians. 2-1. Deu Salazar e Garrafa. Não, Salazar e Garrafa apostaram 1-0 pro Corinthians. E você apostou 2-1 pro Corinthians. E quem disse então que o Palmeiras ia ganhar? Fui eu e o Flávio e o Silvestre. Todos, pelo menos a gente acertou a diferença de gols no placar, certo? Então é isso. Você deu seu palpite aí em casa? Tem que dar seu palpite aí em casa e também nas nossas redes sociais, no nosso palpitômetro. Agora é o seguinte, uma declaração do Vitor Pereira depois do jogo de sábado, acabou gerando um pouco de polêmica, um pouco de fumaça lá no Corinthians, né? O Salazar tá no Parque São Jorge para explicar tudo isso pra gente. Boa noite, Salazar! Boa noite, Michele, a todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Pois é, né? Essa declaração do Vitor Pereira, depois do Clássico, parece que repercutiu mais do que a própria derrota do Corinthians para o Palmeiras na Neoquímica Arena, né? O Vitor Pereira acabou se incomodando com uma pergunta sobre um eventual receio de ser demitido, falou que não se preocupa com isso, que tem a conta bancária estabilizada, enfim, não pegou muito bem e por causa da repercussão, Vitor Pereira se retratou. Vamos colocar aí na tela o que ele falou ao jornal A Bola de Portugal. Bom, abre aspas para o técnico do Corinthians. De fato, não me expressei da melhor forma. Reagi de cabeça quente, enervado, sem paciência depois de uma derrota que para mim foi injusta. Mas enfim, é o futebol. O que quis dizer, e provavelmente não me expressei da melhor forma, é que não vim para o Corinthians por dinheiro, porque graças a Deus, ao trabalho e à sorte, fui construindo minha carreira sem me motivar por dinheiro. Enfim, o Vitor Pereira aí tentando se explicar melhor, as torcidas organizadas do Corinthians se manifestaram hoje, ninguém gostou, né? Todo mundo cobrou um posicionamento mais adequado do técnico do Corinthians. Além da questão financeira, tem a questão de que ele falou, se não estou no Corinthians, estou em qualquer outro lugar. Isso também não pegou muito bem. Mas enfim, quando a gente pega aquele termômetro da reação do torcedor, na arquibancada, nas redes sociais, a galera ainda dá para dizer que tá ao lado do Vitor Pereira.
muita gente não viu problema na declaração, está defendendo, está um embate nas redes sociais. Enfim, de qualquer forma, o que fica claro é que quarta-feira é o dia D para esse time, para o técnico, diretoria, enfim, para todo mundo. As torcidas organizadas nesses mesmos manifestos deixaram claro, a paciência vai até quarta-feira. Se o Corinthians não reverter os 2-0 para o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil e acabar eliminado na Neoquímica Arena na quarta-feira, teremos protesto e teremos uma situação bem complicada a partir dali. Isso, pelo menos, é a promessa dos torcedores organizados. A gente vai ter que aguardar. O que eu tenho de informação do lado de cá, apurando o dia todo, toda essa situação sobre o Vitor Pereira, incômodo com o jogador, torcida e tudo mais, o que eu tenho de informação é o Vitor Pereira sequer corre risco de demissão. O que foi passado para mim o Duílio tem muita confiança no Vitor Pereira, não perdeu essa confiança por causa dos últimos resultados, não vê problema nenhum com essas questões de insatisfação dos medalhões, torcida cobrando, uma declaração que não pegou muito bem. O Vitor Pereira segue com muita moral e com a confiança do Duílio Monteiro Alves. O que foi passado para mim mesmo que o Corinthians seja eliminado quarta-feira e tenha protesto e tudo mais, o Vitor Pereira só sai do Corinthians se ele quiser pedir demissão e falar, vou embora. Se isso não acontecer, não vai ser demitido e vai continuar o trabalho até o final do ano, Michele. Bom, eu vou, não interessa que ele falou para a Bola de Portugal, porque ele falou para o nosso Chico Lang aqui, com exclusividade, o único jornalista brasileiro com quem o Vitor Pereira trocou informações, e o Chico Lang falou para ele o seguinte, eu fiquei revoltado com a sua postura após a derrota contra o Palmeiras. Está lá no blog dele, no site gazetesportiva.com. Ao falar da sua conta bancária e dizer que se deixar o Corinthians não terá problemas para arrumar outro clube. O Chico Lang foi super honesto. E aí tem mais umas coisas que o Chico Lang escreveu para ele e tudo mais. E o Vitor Pereira respondeu para o Chico Lang, porque até então eu também fiquei irritada com o Vitor Pereira, tá? Mas aí o Vitor Pereira disse o seguinte, Chico, quem me conhece sabe que eu odeio a arrogância e a soberba, mas tenho muito orgulho do que construí vindo de um bairro pobre, subindo a pulso na vida. E às vezes eu reajo como se ainda estivesse sobrevivendo quando me atacam. Erro meu que tenho que corrigir. Abraço forte e vamos à luta. Então, eu senti que ele falou, puxa, eu não devia ter me manifestado dessa forma e desculpas aceitas, segue o jogo. Mas eu acho que ele não foi muito feliz na declaração. Mas como ele se desculpou, tanto lá no Jornal A Bola, como para o nosso Chico Lang, segue o jogo. É que as pessoas, às vezes, ele não disse nenhuma mentira. Talvez ele tenha sido é indelicado. Mas se ele tivesse falado... Pareceu que ele desmereceu o Corinthians. Mas não foi. É que as pessoas querem ver determinadas coisas. Se ele tivesse respondido o seguinte... Por que eu vou me sentir ameaçado? Eu tenho uma vida estabilizada, tenho experiência, estou fazendo tenho o meu mercado, melhor aqui no Corinthians. Ponto, então não tenho por que ter medo. Teria falado a mesma coisa de outra forma. De outra forma. É o calor do momento, acho que ele se expressou mal. E aí ficam pegando uma sequência se ele tivesse, de repente, desmerecendo o Corinthians, desmerecendo o torcedor corintiano. Porque a pergunta foi pertinente, se a gente for levar a ferro e fogo... Eu acho que foi. Então, o Corinthians, ele é um assinte para a sociedade brasileira. Você pega jogador com 700 mil de salário, com 1 milhão de salário, não é 1,5 milhão de salário. Quer dizer, então, e essa é a realidade. O futebol é assim. A desigualdade é assim. Então, onde está o erro dele ter falado justificado pela questão do dinheiro? Ele quis dizer que ele não se sentia ameaçado. Se expressou mal, ponto. Eu não vejo... E isso tem muito mais a ver também com a cultura, sabe? O português com o europeu, ele é mais direto. É verdade, Paulo, você ouviu lá fora. Eu tenho amigos europeus que são diretos. Na resposta dele, falou sobre arrogância. Ele foi arrogante. Eu acho que na resposta ele foi arrogante. Exatamente. Ponto final, Celso. Ele foi arrogante. Se qualquer um... Não, eu tenho meu dinheiro, eu faço do jeito que eu quero. Foi arrogante. Não foi desse jeito, Paulo. Não foi. Esse é o jeito que ele acabou de falar. Não, você tira de um contexto... Se ele responder, eu não estou preocupado em perder o emprego. Não. Ele chega e fala assim, você sabe quanto dinheiro eu tenho? Eu tenho uma vida estabilizada. Você sabe quanto dinheiro eu tenho? Ele falou isso. Ele foi arrogante, Celso. Ele foi arrogante. Infeliz. Foi infeliz? Eu vejo dessa forma. Mas foi arrogante. E pediu desculpa. Pediu desculpa. Tá Errou. Tudo bem. Errou. Não, legal, errou. Passivo de erro. Todos nós somos passivos de erros. Falou que agora, é só entender que foi arrogante. Ponto final, acabou.
segue o jogo, Se ele segue tivesse a falado, vida. tem uma vida. Agora, não fala mais isso. Se ele não fala tivesse mais falado, isso. tem uma vida estabilizada, Agora, ia não dizer a dá pra mesma você, coisa não dá e ninguém pra ia você sofrer. falar Eu acho que todo do mundo jeito que você tá sabe que ele falando, tem uma Celso. vida estabilizada, que o William tem uma vida mas- estabilizada e que não precisa do Corinthians pra viver. Mas ninguém gosta de ouvir um negócio desse, Celso. Ah, mas- Parece que você tá tripudiando Mas em cima como tripudiando? do... Tripudiando é não gosto. fazer o trabalho. Tripudiando é ser vagabundo, é não fazer jus ao salário que você recebe. É estar com É má desmerecer, vontade. eu acho que deu Se uma o cara tá lá entender que trabalhando, Celso, se o cara tá lá trabalhando todos os dias, tá cumprido com o papel dele, não tem essa de desmerecer. Você é um cara muito mimimi. coerente, você é um cara muito coerente nas suas interpretações, nas suas respostas também. Agora, a fala dele foi arrogante. Ok, eu não Ponto. teria me comportado dessa maneira. Então é isso aí, não Mas precisa também eu não falar mais vejo nada. o porquê dessa celeuma toda, como se o mas cara a tivesse fala, cometido ninguém um tá crime. falando isso, todo mundo tá falando. A fala foi arrogante. Ele errou, pediu desculpas, reconheceu o erro, mas não pode mais falar. Tem que prestar atenção, ele está vivendo no Brasil hoje. Eu, quando saía na Europa para jogar lá, eu era também, eu tinha que ter muito cuidado para falar as coisas. E agora as pessoas chegam aqui e falam do jeito que quer, Até e a por gente ser fala, de não fora, falar, não estrangeiro. pode falar do jeito que quer. Não pode. Tem que tomar cuidado com o que vai falar. Porque é estrangeiro, a gente tem que entender o que ele quer Entender é a pessoa que vem pra cá que aprenda. É verdade. E eu acho também Pô. que ele foi deselegante num outro momento. Quando ele falou pro jornalista, isso é pergunta que se faz. Ele falou um negócio assim. Ô, acho que você não tinha que fazer eu essa cheguei pergunta. na Alemanha. Pergunta idiota é que não é Ô, feita, Mi, eu viu? cheguei na Alemanha, falava em outra língua, os alemães falavam Deutsch sprechen. Do Muss hier Deutsch sprechen. Aqui Fala você tem que alemão. falar alemão. Aí, ó. Você tem que falar alemão. Então eu aprendi. Agora, o estrangeiro chega no Brasil e precisa aprender também. Mas ele já não fez o reconhecimento? Já não pediu desculpas? Pô, foi. Não, mas Isso, o problema ele é você. Não, mas ele pediu desculpa tá aceita, mas foi deselegante. Foi. Mudamos de lado no clássico. É a vez do Palmeiras aqui no Gazeta Esportiva e também tem polêmica envolvendo o treinador. Assim que a gente gosta, né, Silver? Boa noite, meu querido. Teve declaração do Abel Ferreira que foi rebatida por outros técnicos, é isso? Fogo no parquinho. É isso, Michele. O Abel Ferreira é um treinador polêmico, também fala o que pensa, dá umas escorregadas de vez em quando. Me parece até que ele está travando algumas guerras fora de campo com a arbitragem, tanto que leva muito cartão porque também reclama demais, é muito energético e atiçado ali à margem do gramado nas partidas. Tem travado também alguns confrontos com a imprensa e parece estar despertando ainda, acima de tudo, ciúmes em alguns treinadores brasileiros. Contra dois, digamos assim, que já rebateram. É o que você chamou aí, pedindo para eu colocar no ar agora, né, Michele? Então, primeiro, o Cuca, eliminado pelo Abel na Libertadores. O Abel que já ganhou 3 vezes do Cuca a Libertadores contra o Santos. Ganhou também na semifinal da Libertadores passada. Ganhou não, né? Não ganhou jogo, mas eliminou, triunfou e repetiu a dose recentemente na Libertadores 2022 no Allianz Parque. Depois daquele jogo, vitória do Palmeiras com 2 expulsos, o Abel... Acho que, é uma impressão minha, tá? Com certo tom de ironia, falou que o Cuca é um grande treinador, mas que o esquema do Cuca não funcionou, porque ele atacou muito pelo lado, não veio por dentro, deixou o bloco do Palmeiras, que estava desfalcado de 1 e depois 2 jogadores expulsos, tranquilo. E parece que o Cuca tardou, mas não falhou ao mandar essa direta no peito de Abel Ferreira. Diz aí, Cuca, técnico do Atlético. Então é mais fácil para o Abel pôr o Dudu para correr, marcar, e pôr o Rony para marcar. Quando você tem característica de outros jogadores, você não consegue fazer isso. O meu time não conseguiria fazer isso, porque meu time não é reativo. O meu time é proativo, ele propõe o jogo, coisa que geralmente o Palmeiras não faz. O Palmeiras, ele tem a bola longa, ele tem a marcação individualizada e joga no teu erro após a roubada de bola. Não tem um jogo saindo, jogando. Ou agora, quando você está vencendo, né, tudo que você faz é perfeito, é bonito, é maravilhoso. Se você sai pro vestiário escutar música, na hora dos pênaltis e ganha, pô, vira moda. E se perdesse? Quando você cai 6 vezes no mesmo canto e ganha, pô, é legal. Você lembra o Muralha, que caiu 6 vezes e perdeu? O que aconteceu? Quando você tem 2 jogadores expulsos,
não passa nada, porque a cabeça é fria. Mas não foram cabeças frias. Podia ter quebrado um jogador expulso. Se a derrota vem para eles nesse jogo, vocês estavam cobrando as 2 expulsões, as 6 caídas do goleiro no mesmo canto, o treinador que não ficou para os pênaltis, etc. e tal. Mas quando se ganha, tudo é perfeito. Parabéns para o Abel, parabéns para o Palmeiras, boa sorte. Também é verdade que sobrou para a imprensa, né, nesse depoimento do Cuca, e eu acho que ele tem até razão, inclusive. No caso do Mano Menezes, técnico do Internacional, que também já se estranhou com o Abel Ferreira à distância, semanas atrás o Mano, numa entrevista a uma rádio lá do Sul, chegou a mencionar o Abel, o comportamento do Abel, ele, Mano, que também reclama pra caramba na beira do gramado, inferniza a arbitragem, disse que ele, Mano, é juvenil perto do Abel Ferreira. E depois da rodada desse final de semana do Campeonato Brasileiro, o Mano direcionou a metralhadora dele pra cima do português, treinador do Palmeiras. Diga, Mano, treinador do Inter. Nunca faltou vontade para a equipe tentar construir os resultados. O que tem faltado é outra coisa, que ainda temos que construir. Então, agora, pelo fato de não estarmos mais na Sul-Americana, que para a gente foi um pesar, vamos ter a possibilidade de trabalhar um pouco melhor as construções das jogadas, as posturas diferentes da equipe quando o adversário está com linhas baixas. Vocês já ouviram uma aula semana aí passada que tem que botar gente dentro do bloco, não pode só jogar por fora do bloco. Então, vamos trabalhar isso, é necessário. E isso causa instabilidade maior para uma equipe construir. E você tem que saber fazer isso sem dar o contra-ataque, você tem que saber fazer isso sem perder a bola, você tem que fazer melhor do que tudo. E precisa um pouco mais. Sacaram aí, né? Nas entrelinhas, o Mano citando o Abel. Nas entrelinhas ele não fala o nome. A aula outro dia foi o depoimento, foi a entrevista coletiva do Abel depois de eliminar o Atlético Mineiro da Libertadores, o Atlético do Cuca. E o Mano se associando ao Cuca e essa pressão toda pra cima do Abel. Vocês consideram justa essas reclamações justas? E aí, declarações justas ou não são justas, hein? Então... Você não vai falar que é mimimi. Olha lá. O quê? Você não vai falar que é mimimi Não, aí... dos treinadores. Assim, não, aí eu acho que é meio chumbo trocado. Que é legal. Se bem que o Mano não tinha nem que se meter nessa conversa toda. Assim, porque, para deixar muito claro que corintiano e palmeirense que acha que você defende um técnico por causa de um e critica o outro, a história do Vitor Pereira foi uma infelicidade que ele cometeu se referindo a ele mesmo, não a um terceiro. Sim. O Abel, eu acho que ele foi infeliz na coletiva depois do jogo com o Atlético, quando ele vai lá e dá um, tipo, ele meio que dá palpite no trabalho do Cuca. O Cuca não viu aqui, mas ele vai ver depois que ele poderia ter trabalhado melhor dentro do bloco. E o jornalista foi lá e já falou, passou para ele que já. Era algo desnecessário também. E aí chegou no Cuca só depois, que o Cuca deu a entrevista primeiro, antes do Abel. E o Mano deve ter se sentido também, sabe... ofendido. Sentiu as dores. As dores de ver um treinador dando pitaco no trabalho do outro e já deu a cutucada. Tipo, vocês tiveram uma aula aí. Sabe? É ciúme dos brasileiros? Eu não acho que é ciúmes, não. Eu acho que isso revela só uma falta de conexão esse e interação. Esse confronto é gostoso, é pertinente. A rivalidade. É bom isso. É bom. Opa! Você nota que não tem... Prepara a música, hein? Prepara aquela lá. O que você nota com isso é que, na verdade, existe a rivalidade, não existe necessariamente uma amizade, uma afinidade entre os trabalhos do estrangeiro. Brasileiros estão se unindo contra técnicos estrangeiros? Eu acho que existe uma união no sentido de recuperação do prestígio do treinador brasileiro. Isso passa pelo bom trabalho do Fernando Diniz no Fluminense, pelo bom trabalho do Dorival no Flamengo, do Filipão no Atlético Paranaense. E outra coisa, Celso, acho que tem uma lavada de alma. Não, e outra coisa, né, Celso, fala, nós não estamos tão errados assim. É isso aí. Nós não estamos tão errados assim. Então, é bom, isso é pertinente. Quem tá certo, quem tá errado? Abel... Tá todo mundo certo, tem que falar mesmo. Tem que falar mesmo porque dá repercussão pra nós. Show! A gente volta a falar então sobre o São Paulo, que apresentou hoje o zagueiro Ferrarese. Volta, Silva! Volta, Garrafa! Volta, a Garrafa vai esfriar essa semana, hein? Quarta-feira vai ser um frio daqueles. Conta pra gente, o que o Ferrarese falou, Garrafa?
Olha, Michele, bora trabalhar, porque eu não sou o Vitor Pereira, minha conta bancária não tá tão gorda quanto a dele, muito longe de estar, então bora trabalhar e já me preparando para o frio de quarta-feira. O negócio é o seguinte, Michele, o São Paulo vai se reforçando, né? O Ferrarese foi apresentado hoje, entrevista coletiva, venezuelano, 24 anos, assinou contrato com o São Paulo até a metade do próximo ano, jogador que pertence ao Grupo City, é um zagueiro, o São Paulo precisava de um zagueiro para a sequência da temporada e, curiosamente, o garoto na infância ganhou uma camisa do São Paulo, do pai dele, né? E agora está ganhando oficialmente uma camisa do presidente do São Paulo e foi apresentado já como reforço tricolor. Ele falou hoje em entrevista coletiva dessa expectativa e está muito surpreso com o interesse do São Paulo na sua contratação e muito motivado com a chegada dele aqui no CCT da Barra Funda. Vamos ouvi-lo. O São Paulo me contactó, no podía creerlo, ¿no? Porque, bueno, ya todos saben la diversidad que es este grande club, que lo que representa en un mundo. Y bueno, nada, fui viendo o equipo, cómo estaba, las competiciones, cómo le estaba yendo, que jugaba. Y bueno, a medida que fueron avanzando las cosas, fui queriendo más venir para acá. Bom, além do Ferrarese, o Rogério também deve ganhar 2 reforços, mas já pensando no próximo ano. Isso porque o Reinaldo e também o Igor Vinícius estão perto de renovarem os seus contratos. Nós conversamos com os 2 jogadores ontem na zona mista. O Igor Vinícius, inclusive, segundo a informação do repórter Marcelo Bassetti, que acompanha o São Paulo, deve assinar já o vínculo entre amanhã e depois de amanhã. O próprio Igor confirmou ontem que estava muito bem encaminhado, mesmo acontecendo com o Reinaldo. São 2 jogadores que devem permanecer para a próxima temporada. É o São Paulo se reforçando e pensando em competições importantes. Quinta-feira tem América em Belo Horizonte, sequência da Copa do Brasil, valendo vaga à semifinal, Michele. Valeu, Garrafa. E esse Ferrarese, Celso? Diz a que veio, quem é? Sinceramente, tenho poucas informações a respeito dele. Novinho, né? Mas é um acordo interessante. Venezuelano. Né? Com o Grupo City, o São Paulo está fazendo alguns negócios nesse sentido. São apostas, são jogadores jovens, e talvez seja uma tendência nos clubes brasileiros também investirem em jogadores mais novos e não só em medalhões, que chegam em final de carreira por um salário muito alto. Porque esses aí machucam muito fácil. Talvez seja uma maneira de ver o negócio como vê o europeu. Né? O europeu está pegando jogador cada vez mais... Não, o europeu não faz aposta, não. Não. O europeu está pegando jogador cada... O europeu vai contratação certa, sabendo que o cara pode render. Sim, mas são jogadores cada vez mais jovens. Antes o europeu investia em jogadores com 22, no Brasil 23, agora fazer aposta. Hoje é com 18. Tá vendo como nós estamos no Brasil? Mas eu não tenho fazer aposta, beleza. Mas é o que fazer aposta com venezuelano. Mas é o que tem. Por que não aposta nos brasileiros? Isso aí. Porque os caras já querem vender o mais rápido possível e fazer negócio. Mas com certeza deve ter algum aí, qualquer um de 24 anos aí, numa segunda divisão, não deve ter. Tem. Você assiste os jogos da Série B? Tem. Você assiste? Pra fazer aposta, não assisto, mas pra fazer aposta, faz aposta no que tem em casa. Eu também acho. Ia sair mais barato. Olha, a janela de transferências fecha hoje aqui no Brasil. O que significa isso, Salazar? Explica pra gente. Aquela história do Bernard é verdade? O que vai acontecer depois da saída do William? Vai daí, Salazar. Bom, Michele, a janela fecha daqui a 12 minutos. Então, se algo não acontecer nos próximos 12 minutos, até o final do Gazeta Esportiva, o Corinthians não vai ter nem contratado, nem vendido um novo jogador. E isso é importante por quê? Porque o Corinthians perdeu o William e não vai suprir essa chegada do William. Teve esse papo, especulação sobre o Bernard, mas a informação até que eu trouxe ontem acabou se confirmando. O Corinthians sequer fez uma proposta pelo Bernard. Teve uma situação com o Michael, ex-Flamengo, mas também lá na Arábia Saudita queriam mais de 8 milhões de dólares, mais de 8 milhões de dólares para liberar o Michael. O Corinthians então refutou, nem fez proposta. Enfim, Michele, faltam aí quase 11 minutos para a janela fechar e a última informação que eu recebi é de que o Corinthians não vai fechar com nenhum atacante, vai com o elenco que tem. Não vai chegar um jogador novo para suprir a saída do William. Novo vai. Dá para dizer que vai chegar um reforço? Dá. Matheus Vital. Lembra que ele voltou de empréstimo? Não vinha sendo utilizado porque estava ali num processo de negociação para ser negociado.
a janela também fecha para quem está saindo, não só para quem está entrando. Então, o Matheus Vital deve passar a ficar à disposição aí do Vitor Pereira para esse segundo semestre, já que também não conseguiu fechar com nenhum outro clube. Vitor Pereira, que para a Copa do Brasil, agora essa decisão de quarta-feira, não vai poder contar com o Bruno Mendes, porque o Bruno Mendes já defendeu o Inter na Copa do Brasil, e com o Rafael Ramos, que se machucou contra o Palmeiras. Ou seja, Fagner, que tinha ido para o banco, vem para ser titular depois da entregada que ele deu contra o Palmeiras, e o garoto Léo Maná foi chamado das categorias de base para ficar como opção ali no banco de reservas. 2 desfalques importantes, além do Maicon e do Paulinho, claro, esses daí que estão no DM há mais tempo, para essa decisão de quarta-feira. Mas é isso, Michele, não vem ninguém para o lugar do William, e o Matheus Vital vai ficar à disposição do Vitor Pereira a partir de agora, e é assim que o Corinthians vai agora até o final da temporada. O Corinthians não tá chorando. Vai com o Matheus Vital até o final da temporada. Eu falei semana passada. E agora? Segunda passada eu falei, com a saída do William, o Vital ia ficar. E agora? E ficou, tem que ficar. É um jogador proposta, né? que pode ajudar nesse plantel, um jogador que pode jogar pelo lado, pode jogar pelo meio. Outro, é um jogador. E agora você vê, né? Nós estamos falando de compor elenco, né? O Flamengo vai, contrata Cebolinha, contrata Vidal, Arturo Vidal, e os outros times estão fazendo aposta. É aquela história. Quem pode, pode. Quem não pode, bate palmas. Garrafa tá lá, suando pelo emprego. O Vitor tá tranquilo. É isso mesmo. E o Flamengo é o Vitor Pereira da história, entendeu? Não, e o Vitor Pereira e o Corinthians não estão nem apostando em nada. Vai com o que tem, não é isso? Vai com o que tem. O que tem. O Não Vitor não vai estar muito feliz com isso, não. Mas gente, vai com o que tem E torcer para ninguém se machucar. É isso aí. Ixi, Maria. Ó, vamos ver como ficou a classificação do Brasileirão depois dos jogos do final de semana? O Palmeiras continua na liderança com 48 pontos. A segunda posição tem um novo dono, que é o Flamengo, 39. Nossa, o Palmeiras tá bonito na frente, hein? Aí depois, mesmo número de pontos do Corinthians, em seguida aparecem Fluminense, Atlético Paranaense, Internacional Atlético Mineiro e Red Bull Bragantino. Já o Santos é o 10º colocado com 30 pontos, um a mais do que o São Paulo. Logo depois vem Botafogo, Goiás, Ceará, Fortaleza e Cuiabá. Na zona do rebaixamento estão Avaí, Coritiba, Atlético Goianiense e Juventude. Como foi importante essa vitória para o São Paulo, hein? Diante do Bragantino, né? Já encostou no Bragantino novamente. E o Bragantino que estava jogando só essa competição, O Bragantino também vai dar muito o que falar nos próximos dias, viu? Aguarde. E o Bragantino que não perdia no Morumbi. Por que vai dar o que falar? Porque a coisa está turbulenta. É? O Barbieri que bote as barbas de molho. Ixi, então Mas já houve uma pressão, né? No início, já houve uma pressão da torcida, vai voltar. Bora para a Academia de Futebol fechar o nosso giro de repórteres. Silver, explica aí para a torcida do Palmeiras como que vai ser a semana de trabalhos do técnico Abel Ferreira, por favor. Muito simples, Michele. Vitória no derby, a terceira vitória do Palmeiras contra o Corinthians na temporada em 3 derbys. Folga para os jogadores hoje, então aqui tudo vazio basicamente. O Palmeiras retoma os treinamentos amanhã, visando o confronto contra o Flamengo. Mais uma decisão, mais um jogo de 6 pontos com certeza. Vocês viram aí na classificação a distância do Palmeiras para o Flamengo é de 9 pontos. Os dois times vêm de 6 vitórias consecutivas no Brasileirão. Palmeiras abriu 9 para o Corinthians, tem 10 em relação ao Fluminense e 13 para o Atlético Mineiro. O Flamengo está nessa briga. Se ganhar do Palmeiras aqui no domingo, cai para 6 a distância e polariza a briga pelo título. Se o Palmeiras vencer, abre 12 pontos e fica muito difícil mesmo com várias rodadas ainda. O Abel Ferreira vai ter força máxima. O Scarpa poupado do jogo contra o Timão deve voltar. Eu digo deve, mas por desencargo de consciência vai voltar, foi poupado, deu uma relaxada no final de semana. O Marcos Rocha, que perdeu a posição no Clássico para o Mike por uma questão de opção e gestão também de energia do técnico Abel Ferreira, deve voltar. Então o Palmeiras não tem nenhum problema, o Abel pode colocar quem ele quiser, vai escalar a força máxima contra o Flamengo. Detalhe, o Palmeiras não ganha do Flamengo no Allianz Parque há 4 jogos, o que representam 5 anos. A última vitória no Allianz Parque do Palmeiras sobre o Mengão foi em 2017. De lá para cá, 2 vitórias do Mengo, 2 empates, mas eu diria para vocês que um empate é um bom resultado para o Palmeiras contra o Flamengo domingo, casa cheia no Allianz Parque, jogo no horário clássico às 4 da tarde, Michele.
Muito bem, Alexandre Silvestre. É isso aí, Celso Cardoso. Fala. O Palmeiras, ele vive o melhor momento sob o comando do Abel. O Abel recebeu muitas críticas. Ainda é um futebol reativo, mas na verdade eu não diria reativo hoje. No passado, sim. Hoje eu acho que é um futebol mais vertical, de você marcar bem. O Cuca entrou na sua, hein? Oi? O Cuca entrou na sua mente, que agora eu vou estar com esse não reativo, agora proativo. Ele é reativo. Não, mas a gente já falou isso no passado. Né? No passado a gente falou isso. Você falou. Eu falei muitas vezes. Critiquei o Abel muitas vezes. Hoje não, hoje o Palmeiras finaliza muitas vezes. Então, o futebol O reativo Palmeiras tem mais de 110 gols. Aí não sabe? Então foi uma estratégia que o Abel trabalhou, dos jogadores disciplinados do ponto de vista tático, e quando tem a posse de bola, em velocidade, partem para o gol. E é extremamente competente. E joga no erro do adversário. Lógico que tem uma equipe muito sólida. Tem uma equipe muito sólida. Tem jogadores ali, o Gomes ali, o Gustavo Gomes, é um xerifão ali atrás, né? É um jogador muito importante nessa equipe do Palmeiras. Sem dúvida, a Scarpa. O Veiga não vive aquele momento que nós já vimos esse jogador jogar, mas você vê, olhar para o clássico e ver como a equipe do Palmeiras jogou, é uma equipe que amadureceu muito. Uma equipe que amadureceu muito e sabe o momento certo de ganhar. Então, nós vimos 1-0, foi lá, um contra-ataque, o Fagner errou numa virada de jogo, num contra-ataque rápido, o Wesley tocou o Piquerez no fundo, o Piquerez cruzou e uma falha do Corinthians. Então, num clássico é sempre assim. E o Corinthians estava indo melhor, não estava? Do que o Palmeiras? Estava indo bem, posse de bola, se for a estatística, favorece muito a equipe do Corinthians. A estatística favorece muito a equipe do Corinthians. Mas na hora da definição mesmo, o Palmeiras foi eficiente. Não chuta no gol, dentro da área, um horror. Resultado da enquete. Quem é o maior responsável pela má fase do Corinthians? A maioria respondeu que é o quê? É o elenco. Olha lá, Celso. 56% dos votos. 56% dos votos é o elenco. Também acho que esse elenco aí. Fim de Gazeta Esportiva. Mas não fiquem tristes. Ou melhor, fiquem tristes sim. Acabou o programa mais legal do Brasil. Amanhã a gente volta com muito mais. Tchau, Celso. Tchau, Paulo. Tchau. Jornal da Gazeta agora, todas as informações do Brasil e do mundo, hein? Tchau.